Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um podcast, uma aula sobre. Sejam muito bem-vindos a esse podcast que trata de saúde e performance. Eu sou o Duda Garbi, este é o canal Duda Garbi. Todo sábado, 10 horas da manhã, a gente tem um encontro para falar sobre a sua saúde. E eu não estou sozinho, estou aqui acompanhado do meu parceiro Rafael Barlesi. Esse homem é fera demais e você vai se amarrar no assunto de hoje, Rafa, por gentileza. O assunto de hoje, Duda. Qual é? A gente vai falar sobre VO2 máximo, mas deixa eu introduzir ele um pouquinho. Por gentileza, o que é VO2 máximo? Cara, a gente vai falar no programa, mas ele lida com uma coisa muito importante, sabe por quê? Pensa o seguinte, a gente consegue viver dias até semanas sem comer. Tá. A gente consegue viver alguns dias ainda, que poucos, sem dormir, que também é muito importante. Tá bom. Embora depois do primeira noite de sono a gente já tenha vários problemas, né, de Sim. saúde. Agora a gente não consegue ficar 10 minutos, sabe, sem fazer o quê? Respirar. É verdade. E o VO2, ele lida diretamente com a maneira que a gente lida com essa coisa tão importante para que a gente viva e viva bem, que é o oxigênio. Que é a capacidade pulmonar ou algo do gênero. É algo do gênero, vamos falar. Tá, vamos eu falar. vou tentar entender. Bom, você sabe, uma aula sobre, a gente busca aqui esmiuçar assuntos, serão 12 nessa primeira temporada, então aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, seu like e claro, compartilhe este podcast para os seus amigos, gostou, achou interessante, manda pro teu amigo aí, indica uma aula sobre, a gente está aqui fazendo com muito gosto este podcast. Hoje, portanto, o assunto é VO2 máximo. VO2 máximo, exatamente isso. A Uma gente aula já sobre teve isso. aqui uma aula sobre sono, uma aula sobre longevidade e a gente ainda vai ter muitos outros assuntos. E este podcast é um oferecimento de Baden Café. Baden Café é uma torrefação de cafés especiais dedicadas a oferecer grãos selecionados. Baden, aliás, tem canequinha especial para os nossos convidados. A Baden está conosco aqui porque a gente não vive sem café. Ah, eu não vivo, não. Gosto. E de A gente gosta um bom demais. café, então, sensacional. Olha só, o nosso convidado de hoje, o doutor Rodrigo Bodanese, especialista em VO2, em cardiologista, né? Cardiologista. Ele trabalha, né? Uma das suas funções é ali dentro do Centro do Movimento da PUC, que é um dos nossos parceiros aqui. O Centro do Movimento da PUC é um espaço de pesquisa que integra diversas áreas de conhecimento para promover saúde, bem-estar e a performance, que é o que a gente mais lida aqui neste podcast. Muito, até porque o doutor Rodrigo Bodanese também é triatleta, né? É, ele, como é que chama? Ele fala e ele aplica. Ele fala e ele aplica. Exatamente. E ele aplica. Testa as pessoas e aí depois aplica na prática. Além disso, a gente também tem o impulsionamento de Pulsion. Oh, que maravilha. Gostou? Muito. Então, a Pulsion Suplementos Alimentares está conosco também, é uma marca dedicada a impulsionar a performance e promover o equilíbrio entre o corpo e a mente, oferecendo suplementos de altíssima qualidade. E a gente está batendo na tecla especial de 2 suplementos aqui. Um pela manhã e um à noite, é isso? Isso, eles nos trouxeram esses 2 aqui. Aqui a gente tem o Serenity, que é a gente utiliza à noite para dormir, para ter um bom sono. Ele é uma melatonina time release. E aqui, ó, a gente tem um colinérgico, que é o Vital Focus, que a gente utiliza, eu gosto de utilizar sempre pré-treino, sabe? Eu entro lá no site deles, compro, chego lá, uso como pré-treino para ficar um pouco mais ligado no pré-treino. Esse aqui vai estar comigo aqui, eu já estou usando e vou seguir aqui usando o Pulsion Vital Focus. É muito legal, tá? Procure o seu. Tem o site, né? Acho que é a melhor forma. Eu pego direto no de site adquirir deles, isso mesmo. no site da Pulsion. Olha aqui. A gente também tem Infinity, soluções de infraestrutura em TI. Então você tem a sua empresa, está procurando uma solução em TI, seja software, hardware, né, interagindo tudo o que precisa aí de tecnologias da informação, saiba que a Infinity Soluções é a sua solução e está conosco aqui
também, assim como Armazém Box 18, um espaço gastronômico em Porto Alegre que oferece uma culinária de toques nostálgicos e inspirações judaicas e uruguaias. Eu duvido que você ainda não conheça. É São Manuel, né? Ali, é São Manuel, acho que tem todas as operações, vamos Então, dizer, por ali, né? do... Tem a Tica do lado. Tem a Tica... Tinha o Marujo, ou ainda está o Marujo ali. Vai para o litoral agora. É verdade, vai para o litoral. E tem o box, a Tica, e ele está ampliando, a Tica está ampliando o box. Cara, é espetacular. Vá tomar o seu café da manhã, porque Quer ali... uma dica? Vai lá e come a salada que eles têm lá especial no cardápio Wellness. Vem 150 gramas de frango, de peito de frango, junto com uma salada. Cara, é maravilhoso. Então já Vale muito a sabe, essa pena. é a dica do Rafa, que... daqui a pouco vai estar assinando o cardápio. Já estou enchendo o saco aqui do Matheus também, tá? O proprietário lá do Armazém Box 18. Bom, esses são os nossos parceiros. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque depois da vinheta tem o doutor Rodrigo Bodanese conosco para poder falar sobre assunto tão curioso que, ó, eu nem estudei, deixei todas as minhas dúvidas para tirar aqui com o doutor. Então, depois da vinheta tem uma aula sobre VO2 máximo. A gente volta. Agora sim, depois dessa vinheta maravilhosa, né, destacando aí performance, saúde, resultado, Rafael Barlesi, hoje a gente tem mais um assunto muito interessante aqui no nosso podcast, uma aula sobre, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você não deu o like neste conteúdo, dê agora para tudo que está fazendo e deixa o like. E também, claro, pode comentar aí, porque a gente tem falado aqui sobre saúde e performance, né? E tudo que faz com que a pessoa viva bem e viva melhor, Rafa. Exatamente. E o assunto de hoje parece coisa de atleta, né? De alto nível, VO2 máximo. Aí a pessoa pensa assim... VO2 máximo, né? O que é isso? O que é isso? Eu vou me adiantar em cima do especialista e vou explicar a parte básica. Vamos depois ver. ele entra. VO2 máximo é a capacidade que a gente tem de captar, transportar e utilizar o oxigênio como fonte de energia. Olha que interessante. Olha quando complexo isso. Não, é bom, é muito bom. Porque esse podcast não fala só de saúde, assim, do dia a dia. Também fala de performance. Sem dúvida. Isso é totalmente voltado à performance. Não, senhor. Olha que ignorância. O VO2 máximo está diretamente ligado à longevidade, à qualidade de vida, à funcionalidade das pessoas. Por isso que a gente trouxe ele aqui. Então, por isso que a gente recebe hoje o doutor Rodrigo Bodanese, por isso que eu também anotei aqui, o doutor, eu gosto muito de chamar as pessoas de doutor, eu acho doutor, até meio doutor. uma delícia. Especialista em cardiologia e triatleta, cruzo direto com o Rodrigo lá no União, a gente nada, né? Não, ele nada, né? Eu dou umas braçadas. Coordenador do Centro de Fisiologia do Exercício do Centro do Movimento da PUC, que é uma das nossas parceiras. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pelo aceite aqui no nosso podcast. Obrigado, Duda. Obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E Nosso. O prazer é nosso, né? Vamos aprender muito com ele. E eu já vou buscar exatamente a resposta que eu te dei para aprofundar, Tá bom. né, no assunto. Eu falei aqui que o VO2 está ligado, o VO2 máximo está ligado à longevidade das pessoas. E, ao meu ver, né, Rodrigo, ele está ligado porque ele avalia exatamente essa coisa complexa, que é a maneira que eu capto o oxigênio, que eu transporto ele no meu corpo e que eu utilizo ele como fonte de energia. Se a gente esmiuçar um pouquinho desses 3 pontos, assim, é isso que faz a avaliação do VO2 máximo, né? Captar, transportar e utilizar o oxigênio, que é tão importante para a gente. É isso que faz dela um número, um valor interessante para que a gente possa entender o quanto as pessoas podem viver, ou melhor, ou com mais qualidade? Sim, hoje em dia a gente entende o VO2 máximo como a variável que tem uma maior associação com longevidade. É mais importante a gente ter um VO2 máximo alto, então ele é um preditor melhor de longevidade do que os fatores de risco tradicionais. Ele é um preditor mais importante do que saber se eu sou hipertenso, se eu tenho colesterol alto, se eu tenho diabetes. Então o VO2 máximo ele tem essa capacidade. E por que ele tem essa capacidade? Porque ele está avaliando
justamente isso que o Rafael falou. Então, assim, ele vai aliar, se a gente começar a pensar, ele avalia a saúde de basicamente 4 sistemas que estão interligados. Eu vou avaliar o meu sistema pulmonar. Então, se eu tiver alguma doença pulmonar, que eu não tenho uma boa troca gasosa, que eu não consiga captar o oxigênio que está no ar, eu vou ter um problema. Se o meu coração não tiver uma capacidade de bombear esse sangue que vem oxigenado do pulmão, eu vou ter um problema. Então, se eu tiver uma doença isquêmica, se o meu coração, se o meu ventrículo for fraco, ele falhar, se eu tiver alguma miocardiopatia, alguma doença de válvula, provavelmente eu vou ter um VO2 máximo menor. Se eu tiver uma incapacidade de transportar esse oxigênio, se eu tiver com uma anemia, se eu tiver alguma doença do sistema sanguíneo que não tenha, que eu não consiga carrear esse oxigênio até o músculo que vai trabalhar, e se eu não tiver uma saúde muscular que vai utilizar esse oxigênio, porque tudo que a gente usa, na verdade, as reações bioquímicas que acontecem lá na célula são dependentes de oxigênio. Porque o que a gente usa, né, todo o movimento que a gente faz, o braço que eu estou mexendo, é tudo dependente da moeda energética celular, que é o ATP. Perfeito. E o ATP ele é gerado com reações bioquímicas que dependem do oxigênio. E é gerado quando a gente quer formar o ATP, né? Que, justamente para quem está escutando, é a nossa moeda, a nossa energia. A nossa energia não é o que a gente come. Às vezes as pessoas pensam assim, come para te dar energia. Não, eu preciso pegar esse alimento, grande maioria das vezes eu misturo ele com oxigênio para transformar nessa tal ATP, que é a nossa energia, né? E o oxigênio, junto com essas moléculas do alimento, elas formam a energia dentro de uma organela chamada mitocôndria, que também está muito associada à longevidade. Então, as disfunções mitocondriais, né? Parece um nome difícil, mas o que eu quero dizer é que olha a complexidade do teu trabalho, do que tu avalia. Às vezes as pessoas pensam que é só o atleta que vai subir na esteira, vai colocar aquela máscara de captador de gases para ver, né? Para se ele pode ou não participar da tarefa, do treinamento, mas não. Isso mostra todo um sistema extremamente complexo que está muito mais associado às melhoras funcionais da pessoa do que, às vezes, um exame laboratorial, né? um dado de glicemia. Né? Então, olha que bacana, que complexo que é isso, né? Porque tanto a gente vai ver VO2 máximo como avaliação de performance atleta, avaliação de longevidade, e ele é um marcador tão importante que hoje em dia não, mas hoje em dia a gente utiliza o VO2 também, por exemplo, na indicação de transplante cardíaco num cardiopata. Olha que bacana. Ô, Rodrigo, deixa eu te perguntar, como é que se avalia para um cara como eu, absolutamente comum, né? Não sou nem um atleta de alta performance e nem um cara sedentário, onde se avalia um VO2? Quem está vendo a gente criou a curiosidade de saber o seu VO2. Onde eu vou e como eu faço esse teste? Então, o VO2 ele é medido geralmente no teste de ergospirometria. Como é que funciona a ergospirometria? Eu vou ter um ergômetro, geralmente uma esteira, mas pode ser esteira, pode ser bicicleta, alguns locais podem até ter um remergômetro, mas é geralmente um teste que vai ser com uma carga progressiva, que eu começo uma intensidade baixa e eu vou até a intensidade máxima sustentada por aquele indivíduo. A pessoa vai estar conectada a uma máquina, que é um analisador de gases, que consegue ler o consumo de oxigênio, a produção de gás carbônico e a ventilação pulmonar. Então, com essas 3 variáveis, a gente consegue ter todos os parâmetros que eu vou ver numa ergospirometria. Então, o indivíduo ele vai fazer o exercício com uma máscara, que acopla nariz e boca, pegando todos os dados de ventilação, daí tem uma linha que conecta com o aparelho, e aquele aparelho ele vai lendo. E daí ele vai me dar quantos litros por minuto o Duda consumiu de oxigênio em determinada intensidade. Então, a 10 km por hora, o consumo foi 3 litros por minuto, e talvez a 15 km por hora, teu estágio final, tu está 4 litros por minuto. E daí, como os valores absolutos eles acabam não sendo muito utilizados, eles são estratificados por quilo. Então, geralmente, a gente vai ver o VO2 máximo é não sei quantos ml por quilo por minuto. Que daí é a quantidade de oxigênio que tu tem. E quanto maior for essa capacidade de utilizar oxigênio, melhor é a tua capacidade cardiorrespiratória. Entendi. E existe um número
vamos dizer assim, abaixo da média, que quando tu olha e está muito abaixo, tu fala assim, cara, esse cara está começando a correr algum risco da saúde pelo fato de esse VO2 máximo estar muito baixo? Sim. A maioria dos números de VO2 que a gente começa a se preocupar, eles são relacionados com a idade. Por quê? O nosso VO2 ele decresce com a idade. Com o envelhecimento, a gente vai perdendo a nossa capacidade cardiorrespiratória. Então, a gente tem, geralmente, uma queda de 5% a 10% do nosso VO2 depois dos nossos 30 anos. Uhum. Então, todos nós aqui, a gente tem que lutar para manter o nosso VO2 mais alto. E a gente só consegue manter o nosso VO2 mais alto com treinamento. Mas, assim, via de regra, então, homens com VO2 abaixo de 20 ml quilo minuto e mulheres com VO2 abaixo de 17 ml quilo minuto são números que são alarmantes, que daí a gente está pegando pessoas que são realmente potencialmente graves e que vão ter uma 20 uma para vida homem, menor. 17 para mulher. Isto. Só que, claro, a gente vai ter ali, dividido em quartis ou quintis, o que é ruim, o que é regular, o que é bom, o que é excelente e o que é atleta. E tem um segredo daquele quintil superior, né? Essas pessoas tendem a viver mais. Sim. E quem está no quintil superior vive, em média, 5 a 7 anos a mais que os outros. Nossa, velho. Em termos de doenças cardiovasculares, né? Quer dizer, Não, em termos de qualidade de vida. qualquer tipo. pessoa. É. Caramba, Se velho. tu, Duda, estiver no quintil superior, tu tem uma expectativa de vida maior. Viu que interessante? Essa é a potência desse dado. Caramba, Esse dado ele é velho. tão potente que em 2016 a American Heart Association ela fez um statement dizendo que medir o VO2 deveria ser considerado um sinal vital. Assim como tu vai no consultório, eu vou medir a tua pressão, eu vou ver a tua saturação, eu preciso saber a tua capacidade cardiorrespiratória. Porque Perfeito. esse dado ele é tão importante. Sim, se a que gente a gente- pega a complexidade que ele trabalha, né? Bah. Desde a captação até a utilização, faz todo sentido. Mas, né, doutor? Rodrigo, deixa eu te perguntar. Deveria, portanto, se é um sinal vital, ser mais fácil de medi-lo, não? Porque tu me disse a forma de medir, cara, eu achei complexa. Uma esteira, uma bicicleta, né? Uma... Como é que chama assim? Uma máscara. Uma máscara. Captador de gases. Como é que poderia ser outra forma e como é que eu, Duda, como disse, um cara... Eu tenho curiosidade de saber a o tua meu. curiosidade é muito boa, porque é exatamente isso. O doutor ele está na linha de frente, né? Ele está vendo o padrão ouro. Né? É. Isso. E aí a gente vê hoje relógio, gadgets, né? Que te dão uma métrica ali de Vai numa VO2, farmácia né? ali, tu pega... pessoas hoje em dia têm oxímetro em casa. Não, Isso. Né? os próprios smartwatches, eles te dão algumas métricas de VO2. Se a gente Aham. olhar. Aí vem a pergunta exatamente essa. Agora, eu gostei disso que tu falou. Até que ponto, na tua experiência, o padrão ouro que tu trabalha, ele se equipara e qual é o grande erro que tem entre o gadget do meu smartwatch, que me diz o meu VO2 aqui, e o que tu consegue trabalhar no padrão ouro? Bom, então a ergospirometria é o padrão ouro. Perfeito. A gente vai ter análises indiretas, então qualquer pessoa que já fez algum teste ergométrico, que fez um teste de esteira sem a máscara, vai vir ali um VO2 estimado pela carga que atingiu. Tem alguns parâmetros que a gente pode ter, então, se o Duda consegue sair na rua, correr a X km por hora, então o VO2 dele Deve é ser pelo mais ou menos menos isso. esse. Aham, entendi. Por exemplo, tem um teste então que a gente faz para, às vezes, avaliação cirúrgica. Assim, eu preciso ter 4 METs, então o VO2 também ele pode ser expressado além de ml quilo minuto em METs, que né, são equivalentes metabólicos. Então, que 1 MET é 3,5 ml quilo minuto. Então, se eu quero saber se eu tenho 4 METs, eu consigo fazer 4 METs, eu subo 2 lances de escada, 2 andares. Então, assim, isso aí então, a gente tem algumas medidas indiretas que conseguem me dizer. Os gadgets, hoje em dia, eles estão disponíveis. A gente tem que ver porque eles usam assim, métodos diferentes de, Cada um de, usa o seu, de né? análise. Te botei numa roubada, Então, né? assim, Avaliar o geral. assim, o que eu vejo? Algumas marcas, elas se aproximam muito. Então, assim, eu gosto muito de perguntar, quase todo mundo que fez teste comigo já, assim, quanto é que o teu relógio marca? Legal. E Aí, às onde vezes, é que eu assim, vejo, então, deu aqui? muito... No saúde. É isso. Eu tô no saúde aqui. Vai ter o VO2 máximo. Em algum Onde momento, é que se tu tem? correu... Não, corri provavelmente, se tu tem um do Apple, vai estar no saúde, se tu tiver um aplicativo
da Garmin vai estar na da Garmin, Polar, Garmin, então assim, exato. e todos eles dão esse E dado. o nome tá VO2 máximo? Ou vai no cardiovascular que vai ter o cardíaco que vai abrir o VO2 máximo. 50,02. Isso. 50,02 ml por quilo por minuto. Se a gente... Até o Duda é ex-atleta. Diferente de ti, doutor, que é atleta. Eu não sou nada. Né? Se a gente pegar assim, a média dos atletas, a Duda é ex-atleta de futebol. O que a gente vê hoje, atleta de futebol, mais ou menos pairando nessas métricas? Assim? O futebol, os atletas geralmente eles não têm um VO2 tão alto. Os VO2 eles variam por posição. Então a gente vai ver que lateral, volante, as pessoas que realmente têm uma capacidade pulmonar maior vão ter VO2 mais altos. E daí provavelmente esses aí vão ter em torno de 55, 60 ml por minuto. É uma média. Uma né? média, Claro. obviamente. E qual é o esporte que tu vê que tem os mais altos? Historicamente, os que a gente vê, esqui cross-country. Esqui cross-country. Ciclismo, tem muitos VO2 altos medidos. E triatlo. Acho que dos esportes são os três que historicamente têm, assim, ciclistas com VO2 de 96, cross-country acima de 90. E tu vê que interessante que tu falaste do esqui cross-country. Eu não sei nem o que é isso. São aqueles... na neve, né? Quase que uma maratona na neve, só que eles vão com esqui. Eles vão com esqui, com as... Não, esses caras são os... E tu olha que interessante que a gente às vezes vai na academia e tem aquelas pessoas fazendo transporte, né? Uhum. E tem aquele machismo de achar que aquele aparelho é para mulheres. Na verdade, quando se construiu, quando se formulou aqueles aparelhos, era justamente para quê? Para simular o esporte na qual o VO2, os atletas têm o mais forte. Caramba, se criou o transporte. velho. Cara, mas assim, o VO2 alto é um ótimo indicativo. Perfeito. Então, quem consegue... Porque assim, o que eu quero te dizer? Cara, tem gente que tem péssimos hábitos, velho, e performa bem. Em termos de condicionamento físico. Assim, eu tenho amigos meus, cara, que não têm bons hábitos, não dormem bem, bebem, fumam. E, cara, eu vou jogar futebol com os caras estão correndo que nem uns loucos. Até que ponto... Genético e é treinável, né? Eu não sei, isso engana, não engana. Assim como a gente já recebeu, né, o Dr. Reis, que disse que às vezes o exame não quer dizer muita coisa, né? O que tu pode me falar a respeito disso? Tipo, são exceções? Quem são essas pessoas? Para ter um VO2 alto, a gente tem um componente genético. Então, não é todo mundo que vai conseguir atingir. Essas pessoas que tu falou, provavelmente, apesar de terem maus hábitos alimentares, de consumo de álcool, provavelmente são pessoas que se mantêm ativas fisicamente. Tá. Então, assim... Mesmo tendo um mau hábito, tendo um condicionamento assim, de treinamento. Se tu continua treinando, tu joga futebol 2, 3 vezes por semana, tu vai na academia e provavelmente ainda não serem pessoas de idade tão avançada. Então, se pegar pessoas que seus 40 anos, em torno dos seus 40 anos 35, 40. E que viveram a vida inteira mantendo esporte, tendo uma genética boa, provavelmente são pessoas que ainda vão conseguir se manter. O que os maus hábitos provavelmente vão trazer problemas essas, né? Talvez de doença aterosclerótica, doença cardiovascular, que vão provavelmente em décadas mais para frente mostrar a sua cara, né? O infarto, por que hoje em dia, a gente... Eu não quero entrar em polêmicas, tá? Mas assim, por que hoje em dia a gente tem visto mais infartos do que antigamente? É hábito, é problema de outras coisas que a gente ainda não descobriu, negócios de vacina, etc., vírus, não vírus. O que faz com que a gente tenha mais problema cardiovascular hoje em dia? Eu tô certo no dado ou não? Não sei se a gente tem esse dado com certeza de aumento de prevalência. Uhum. A gente tem, obviamente, talvez a gente tenha mais acesso a notícias e tem mais divulgação de eventos. Tá. Eu acho que a gente tem um aumento de doença coronária precoce devido a hábitos, sejam hábitos alimentares. O tabagismo é um hábito muito importante para a doença coronária precoce. Não sei se a gente tem efetivamente um aumento assim, de prevalência de morte cardiovascular em jovens
Acho que a gente tem que a mais... gente percebe mais informação, mais informação. hoje, né? Hoje, Pode ser. A hoje gente tem acontece- Eu lido acho que a mais, gente fica recebido com mais. é com mais essa- fácil de propagar, né? E a gente nunca... poucas causas de morte são feitas autópsias que a gente fica sabendo. Isso aqui foi uma morte por miocardite, isso aqui foi uma morte porque Entendi. tinha uma miocardiopatia hipertrófica, isso foi uma doença coronária. Então, fica tudo num saco de gato. Que a gente não sabe... E daí tudo, assim... Ou as pessoas não fazem autópsia, ou as famílias decidem não publicar por motivo da morte. E a gente fica sempre meio perdido. Então, nossos estudos de prevalência de morte súbita e de causas de morte súbita, no último estudo que saiu, bota que 40% das mortes súbitas são inexplicadas. Pô, mas também, que também é muito alto, né? Não se explicar 40% das mortes, velho. Mas é porque isso. Ser inexplicado é porque a gente não tem acesso ao dado. Sim, porque a família não quis ir adiante. Exato. Morreu, então, assim, tá bom. vai pro ML e descobrir... Não, a família não. Tem um amigo médico que vem aqui que assinou o atestado de óbito, vai pro... Acabou. Ninguém sabe. Entendi. Então, assim... Acho que aí não tem, mas acho que realmente... Mas isso os hábitos- preocupa né, especialistas? A gente deveria ter mais acesso à informação? Eu acho que quanto mais acesso à informação, mais a gente consegue agir para evitar a morte, né? Então, assim, será que, assim... eu estou tendo realmente uma epidemia de miocardite por vacina, que é algo que é Sim, muito sim. politizado, a gente é difícil saber. Uhum. Assim, a gente teve miocardites por vacinas, mas, assim... A enorme maioria era casos muito brandos que se resolviam sem grandes problemas. Daí será que durante uma miocardite, uma fase aguda, um que outro deve ter morrido. Mas assim, a gente não tem realmente assim dado para dizer assim, tipo, todo mundo está morrendo por vacina. Não, sem dúvida que o assunto ele se politizou demais, assim, mas eu nem queria entrar no lado político, eu queria entrar de fato no lado de saúde mesmo, né? Tipo assim, o que dá para se fazer para se prevenir nisso se nós soubéssemos a real causa das coisas, né? O fato coisa- é assim, se exercitar, né? Exato. Tu falaste uma coisa muito legal, Rodrigo, que é, depois dos 30, diminui o VO2, em torno de 10%, né? Sabemos também que o VO2 é um máximo, estamos falando sempre VO2 máximo, perdão minha maneira de falar. Sabemos que quanto menor, pior é o preditivo de longevidade. O treinamento, se eu mantiver o treinamento, esses 10%, eles tendem a diminuir consideravelmente. Eu consigo manter, eu vou perder, óbvio, né? Porque eu vou Sim, envelhecer. mas vai atenuar. Mas eu vou atenuar muito isso. Isso. É muito importante. Então, basicamente, é se manter ativo, manter com treinamento. E basicamente a única coisa que vai manter o teu VO2 é o exercício físico. É o exercício físico. E aí... Mas só um parênteses, é natação, é corrida, não é o... Tu ia falar a mesma coisa. Não, são exercícios de condicionamento físico mesmo. Não é a academia da força, o cara que gosta de treinar peso mesmo. O que mais aumenta VO2 e que mantém VO2 é o exercício físico aeróbico. Então, assim, vai ser a natação, vai ser a corrida, vai ser o ciclismo. Ter uma boa qualidade muscular, fazer musculação, isso também ajuda, de certa forma, a manter VO2 e também está associado à longevidade. Então, assim, tu ter uma boa condição muscular, tu ter uma boa força muscular, também está associado à longevidade e, principalmente, uma melhor qualidade de vida quando tu é mais velho. O Rodrigo foi muito feliz nessa colocação, porque é sempre os dois lados da moeda, né? Porque às vezes as pessoas focam só no resultado de melhora de cardiovascular e elas começam pensando em longevidade, mas elas começam a praticar somente esses exercícios aeróbicos de longa duração e é natural que a gente lance mão também um pouco de massa magra quando executa demais esses exercícios. E quando a gente faz a musculação junto, a gente preserva ela. E como a gente está falando de longevidade e não só a melhora de um valor, que é o VO2 máximo, combinar e ter também o acompanhamento de um trabalho de força ou qualquer coisa que gere resistência muscular para preservar a massa magra enquanto eu melhoro meu sistema cardiovascular é super importante. Não, e eu sou um exemplo assim prático, porque eu já tive 4 cirurgias de menisco, certamente por estar fraco, porque eu faço só aeróbico, fazia, né? Agora eu já estou dando, né, minha cabeça fazendo esse podcast aqui, já estou... Mas, de fato, é esse, é preservar, né, o lado de força pensando num complemento. Porque não adianta o cara... Porque, cara, na boa, eu acho, e aí vai muito de gosto pessoal, o prazer maior para mim é fazer natação, corrida, coisas que me dão
esse cardio, assim, né? Tanto que a gente fala, tem que fazer um cardio. Tem que A fazer um liberação hormonal de um exercício cíclico, pós-exercício cíclico, é completamente diferente de um treinamento de força. E é prazeroso, né? É quase viciante, né? E aí vem o teu lado triatleta. Por que tu começa a ser triatleta antes de ser especialista? Como é que se deu no teu caso? Bom, eu jogava futebol, daí eu rompi o cruzado. Tá. Daí, na recuperação do cruzado, não podia jogar futebol, mas eu sempre fiz muito exercício. Daí eu comecei, e um pouquinho antes do futebol, eu tinha começado a correr, mais pensando na minha capacidade no futebol. Eu tinha feito algumas corridas de rua e estava gostando um pouco da brincadeira. Me desafiava, começava a bater meus tempos. E daí chegou uma hora que eu não podia nem correr e não podia nem jogar futebol. Que tu pode nadar. Posso nadar, então ia lá no União, botava a boinha no meio das pernas e ficava nadando, mal me empurrava na borda e ficava ali. Tinha que gastar a minha energia, a minha liberação, minhas endorfinas. Isso é viciante. E um amigo meu tinha começado a fazer triatlo. Ele falou, cara, compra uma bike, vamos pedalar. Eu falei, cara, quer saber? Vamos comprar. Comprei, e daí o meu médico ele era bem criterioso, assim, cara, tu só vai voltar a jogar futebol depois de um ano. Eu falei, todo mundo volta com 6 meses. Ele falou, cara, tu não é atleta profissional, tua vida não depende disso. E tu vai ver que com 6 meses a tua perna vai estar muito fraca ainda. Sim. E realmente estava, assim, pegava medida de circunferência, medida de força por dinamômetro. Eu tinha ainda um déficit de força muscular muito grande que provavelmente eu ia romper de novo. Como alguns colegas meus de futebol voltaram e romperam o contralateral. E daí, quando eu fui liberar para jogar futebol, eu já estava fazendo triatlo há uns 6, 7 meses, estava gostando daquilo. E daí eu pensei, quer saber? Nunca mais. Joguei uma vez que outra, campeonato da medicina, no clube de várzea que eu jogava, e quer saber? Deu. Não é para mim, a recuperação é muito chata. Do LCA, né? Do LCA. Muito É chato. um horror, velho. Deus do céu. Para ganhar amplitude, sofrimento. E fora o estresse da dia a dia de vida, assim, né? Eu falei, quer saber? Sim, tu não conseguiu, obviamente. Outra coisa que o médico tocou no assunto é que tu não estava vivendo a vida de um atleta que poderia pensar na recuperação 24 horas por dia. Né? Ele falou, tu vai fazer fisioterapia 2 turnos? Não vai. E daí isso foi final de 2009, 2010, e desde então eu... 15 anos e pouco, estou no triatlo. Então o teu VO2 máximo, ele é qual? Quando a última vez tu mediu? O máximo que eu medi foi 75. Que é espetacular. Mas eu giro em torno de 70 na maioria dos testes que eu faço. E isso é uma capacidade de DNA, ou seja, genética, ou é treinamento puro? Ou seja, quem está nos ouvindo ali, cara, eu quero começar agora a melhorar o meu VO2 máximo. Qualquer um pode melhorar o seu VO2 máximo. O Rodrigo jogava bola e provavelmente não tinha um VO2 de 70. Não, certamente não. Eu até não me lembro, até eu tinha que achar esse teste, porque eu fiz um teste de VO2 quando eu jogava futebol apenas, mas nunca mais, não sei onde é que está esse teste. Mas devia ser na casa de 50 e poucos. Então, na época que eu jogava futebol, particularmente eu não jogava mal, mas eu acho que eu era mais conhecido por ser um cara que corria o jogo inteiro, estava em todos os lugares do campo. Então, acho que eu já tinha um condicionamento cardiorrespiratório bom. Mas o que a gente sabe hoje em dia? Todo mundo consegue aumentar o VO2 máximo. Tá. Obviamente que a gente chega num limite. Então, assim, quanto mais treinado tu tá, mais difícil vai ser. Então, se tu pegar uma pessoa que é sedentária, provavelmente tu vai conseguir aumentar em 20%, 30% do basal que ela está. Sim, porque ela tem um lastro. Ela tem muito para evoluir. Sim. Mas, via de regra, o que a gente sabe? A gente sabe que tem um componente genético, mas que em torno de 20% a 30% a gente consegue aumentar. Perfeito. Com o treinamento. Obviamente que esse treinamento ele tem que ser orientado. Qual tipo de treino tu vai fazer, o que tu quer acertar, que zona metabólica tu vai atingir com aquele treino, um treino que tu vai trabalhar mais a funcionalidade mitocondrial, tu vai trabalhar aumento de captação de oxigênio. Então, isso tudo tem que ser pensado. Tem que ser pensado. E aí, Rodrigo, o cara que está nos assistindo agora, tá? Ele entrou na internet para entender um pouco mais. Agora, melhorar meu VO2, eu vou buscar aqui. Ele já se deu de cara com um problemão para todo mundo que começar a correr. Tem 2, mais ou menos, metodologias lá. Tem as 3 zonas, né? Trabalha na zona 1, 2, 3 e tu vai achar na internet também zona 1, 2, 3, 4 e 5.
O que é a zona 1, 2 e 3? O que é 1, 2? As duas são a mesma coisa? Onde é que elas se entrelaçam? Por que as pessoas falam essas duas maneiras diferentes? Explica para a gente. Bom, as 3 zonas. Então, se a gente for pegar a nossa fisiologia, o nosso corpo ele vai conhecer 3 zonas. A gente vai, quando a gente fizer testes para avaliação de zonas, seja ergospirometria, que eu vou ver limiares ventilatórios, seja teste de lactato, que eu vou ver incrementos do lactato, da concentração de lactato no sangue, eu vou ter o primeiro limiar e o segundo limiar. Então, zona 1 seriam as zonas antes do primeiro limiar, se eu pegar o primeiro limiar ventilatório, zona 2 é entre os 2 limiares e zona 3 é acima. Uhum. Só que, geralmente, quando a gente está falando de 3 zonas, as zonas elas acabam ficando muito amplas. Então, assim, se eu for pegar, vamos pegar exemplo, e tentar dizer o que acontece antes do primeiro limiar, entre os limiares e depois Boa, disso. Isso. Então, assim, geralmente treinamento antes do primeiro limiar ventilatório, o primeiro limiar de lactato, que geralmente eles coincidem. Eu estou trabalhando em intensidades leves e no primeiro limiar a gente vai estar ali na transição de leve para moderado. Eu consigo correr e bater um papo contigo ao mesmo tempo. Exato. Zona 1 pode ser o que a gente está agora. A gente não está fazendo muito exercício. Perfeito. Não, não é nada, né? É a zona 1. Tô falando. Então, assim... Se eu cansar falando, meu, tem um Só que problema. eu estou falando assim de zona 1, eu vou estar numa caminhada que a gente está conversando e eu posso estar num trote de... Para algumas pessoas vai ser 9 km por hora, 10 km por hora, para alguns até vai ser 15 km por hora. Tá. E tu vai estar ali conversando e quando tu estiver nessa zona de transição, vai ser quando tu vai estar conversando e tu vai estar vendo que eu estou tendo que fazer algumas pausas na minha Fala. fala. Esse Por isso é o existe momento que até troca da 1 para 2? Isso, na de 3 Na zonas de é onde 3, tu troca né? de Seria 1 para o 2. limiar aeróbico, né? Mas que faz mais sentido falar aeróbico, né? Os dois É. faz sentido porque a gente encontra mais na literatura como limiar anaeróbico, Pois é, né? porque é onde a gente começa a ter um incremento do limiar do anaerobismo Entendi também. perfeitamente, exato. Assim, por mais que tu esteja predominantemente Aeróbico. tu começa a ter um recrutamento de fibras glicolíticas que vão trabalhar em metabolismo mais anaeróbico. Por isso que, assim, eu acho que os dois estão certos. Na literatura se encontra mais como limiar anaeróbico. Eu acho que fica mais fácil de entender limiar aeróbico. Primeiro limiar O ventilatório. primeiro limiar ventilatório. Ponto. É o que eu boto nos meus lados, primeiro Mais limiar fácil. ventilatório. Não gera briga com ninguém. Exato. Então, tem o talk test. Se tu fosse sair na rua para tentar entender qual é o teu primeiro limiar sem precisar fazer uma ergospirometria, vai ser aquela zona que tu ainda consegue correr e conversar falar. com pequenas... algumas pessoas gostam de dizer, imagina se tu estivesse falando no telefone com alguém, essa pessoa ia entender que tu está te exercitando. Ah, legal. Ela não está te vendo, mas está vendo que está te exercitando. Tá Ou um tu pouquinho consegue ofegante. conversar, mas tu não consegue cantar. Legal. São as duas coisas que a gente consegue usar. Quando a gente transiciona, né, da zona 1 para a zona 2, que seria pelo primeiro limiar, a gente começa a fazer um exercício mais intenso, eu começo a ficar mais ofegante e eu vou evoluindo até chegar ao segundo limiar. No segundo limiar, que também é conhecido como ponto de compensação respiratória, em algumas outras literaturas que a gente chama de limiar aeróbio, vai chamar de limiar anaeróbio, o ponto de compensação respiratória para mim é o mais fácil de entender. Porque assim, é quando tu está hiperventilando. É aquela zona do exercício que tu não tem a mínima condição de conversar com ninguém. Não fala comigo. Porque tu tá com a tua ventilação tão alta, porque teu metabolismo está tão acelerado, tu está produzindo tanto gás carbônico, tu tem tantos íons hidrogênio, tu está com acidose e tu tem que colocar esse gás carbônico para fora para gerar o que a gente chama de alcalose metabólica, para tentar compensar, manter o teu pH sanguíneo estável. Perfeito. O nosso corpo ele é feito para funcionar em homeostase. Tudo que quebrar a homeostase, seja homeostase de temperatura, seja de pH, a gente começa a funcionar mal, as nossas enzimas não funcionam mais. Então, o nosso corpo começa a ficar em acidose e a gente começa a ter vários sinais no nosso cérebro que diz, cara, para, que não dá mais para manter essa intensidade. O ponto de compensação respiratória, ele me marca isso. Essa intensidade que eu sei que a partir dali, É um problema. se eu passar ela, eu Pode- não vou durar muito tempo É no ladeira exercício. abaixo. A frequência cardíaca começa a subir e uma hora eu vou parar. E se eu medir lactato, eu vou estar com lactato de 4, 5. E se eu medir 2, 3 minutos depois, se eu mantiver o exercício, ele vai estar em
10, 12, E aí a 15. consequência é infarto? Não, a consequência é... Não, mas eu digo, num teste, cara, não para. Se eu fizer, o cara vai ter um... Não, a maioria das pessoas não vai ter nada, porque tu tá pensando... Porque tá controlado. Não, mas eu eu tô pensando, se não, alguém... mesmo na rua, É? tu que joga futebol, tu tá acessando essa zona acima o tempo todo nos teus sprints. Tu tá trabalhando em zonas acima, né? Se for transicionar para 5 zonas, vai ter a sexta zona, que é a anaeróbica. Então, assim, zonas aeróbicas, tu vai trabalhar em zona 4, zona 5... Muitas vezes. Muitas vezes. E tu vai em aguentar futebol, ficar certamente. nessa zona Tá. por alguns minutos. Então, assim, obviamente que se eu estiver pensando num paciente pós-infarto ou num paciente que Tu não já vai tem deixar algum acessar problema, isso aí. Melhor não. talvez em Não, ambiente controlado, exato. em Ambiente ambiente controlado. de reabilitação cardíaca. Mas eu vou além, exatamente. Eu agora como treinador, na frente do cardiologista, eu prefiro que quando esse aluno chegue em mim para fazer os trabalhos comigo, ele tenha ido no limite no ambiente controlado. Claro, porque daí tu vai poder trabalhar Porque aí eu ele. vou poder trabalhar. Porque se ele chega com um exame de ergospirometria de um cardiologista que estimou a frequência cardíaca máxima e cessou o teste com 80%, e se esses problemas, esses eventos que ele tem são depois dos 80%, ele não chegou no ambiente controlado para isso e eu vou sofrer na academia. Isso. Sim. Então é muito importante que o médico ele faça esse teste justamente para passar segurança para profissionais. Porque quando a gente está fazendo o teste, a gente está vendo como é que o eletro se comporta, Exato. como é que as curvas de consumo se comportam. Então, assim, essas zonas, elas são zonas de treinamento. E, na verdade, se eu quero... Estou falando que essa zona que a gente está muito intensa, mas são zonas que nos Naturais. intervalados de alta intensidade a gente vai trabalhar. Vai, normal. E são as zonas que vão, talvez, ter o maior ganho em melhora de VO2. Principalmente em atletas, né? Exato. Principalmente, eu atletas. acho que em todo mundo, mas assim, se eu quero melhorar o VO2, eu sugeriria para quem vai prescrever o treinamento, pelo menos uma sessão por semana, vamos trabalhar aqui acima de zona 4. mais polarizado, assim, né? Exato, nem que seja intervalos curtos, né? Intervalos 30 segundos nessa zona mais alta, por 30 segundos de descanso. Geralmente é um intervalo 1 para 1, né? Uhum. 1 minuto de intensidade. de intensidade, mesmo tempo de intensidade e descanso. E saber disso a gente consegue ter uma prescrição de treinamento melhor. E aí vem exatamente o gancho, né? A gente percebeu que as 3 zonas, elas são muito voltadas para ti, que está lá vendo o exame crítico no laboratório dos limiares. Aí se criou a 5, que é muito mais didática, justamente para que tu possa fazer treinabilidade, né? Tudo que a gente fala, tudo em linguagem, porque a gente está falando de uma linguagem de prescrição de treinamento. Perfeito. Então, assim, é tudo como é que eu vou passar para o meu atleta qual o objetivo daquele treino. Então, assim, se eu quero treinar uma sessão que é completamente regenerativa, que eu quero que seja muito leve, se eu tiver 5 zonas, eu vou ter a zona 1 e zona 2, abaixo do primeiro limiar ventilatório. Então, a zona 1 vai ser aquela zona assim, cara, eu quero que tu saia, o teu esforço vai ser mínimo. Então, talvez eu vou prescrever um treino em zona 1. É o recovery total, quase. Eu quero trabalhar em zona 2, bem pertinho do primeiro limiar ventilatório, que é a zona que eu vou ter uma maior oxidação de gordura, eu vou ter uma maior estímulo de função mitocondrial, que as minhas mitocôndrias elas ficam maiores, ficam mais eficientes, eu preciso trabalhar essa zona. Provavelmente eu vou prescrever, um treino de corrida longo, tu vai ficar trabalhando na zona 2. Muito bem. Eu posso querer que no final do treino, para acessar, ter uma outra estímulo mitocondrial, eu quero que esse atleta atinja, nos últimos 30 minutos longo dele, a zona 3. Só que eu não quero que ele chegue na zona muito alta, na zona 4. E quando eu tenho isso em zona 1, zona 2, zona 3, eu vou prescrever, zona 1... zona 1 é um trotinho. Fica muito amplo, né? Fica muito amplo. A minha zona 1 pode ser de 6 minutos por quilômetro a 4,30. Claro, fica muito... De 100 batimentos por minuto a 140. Se eu tiver ali na planilha zona 1, ele quer que eu corra a 100 ou a 140? Exato. Então, assim, a conversa entre treinador e atleta, por isso que a grande maioria usa. É uma forma mais zonas. didática, né? Sabe que o celular hoje, eu não sei como é que é o de vocês, eu uso o do Apple Watch, o que ele, né, o que ele dá mesmo aqui. E ele, ao final do exercício, ele pergunta. E aí, como é que foi o teu exercício? Isso é muito legal. Hoje em dia, porque daí tu começa a planificar o teu, né?
para te poder... Isso chama RPE. Tá? É uma percepção do esforço que tu fez durante o exercício. E essa resposta que tu está dando, ela está diretamente ligada com as zonas também. Então, tem estudos que relacionam, né? Mais ou menos assim, ó, de 1 a 4 é a zona 1, né? Dentro dos limiares, né? Das 3 zonas que a gente está falando. Tá? Então, entre a zona 1 e a zona 2 é de 1 a 4. Entre a zona 2 e a zona 3, vai mais ou menos de 5 a 7. E quando a gente estoura a zona, que a gente não aguenta mais, aí vai de 8, 9, 10. É perfeitamente, isso aí é ótimo. Eu dei uma nadada ontem, tá? Fiz 1.500. Bem tranquilo. Ele me perguntou, mas eu acabei nunca... Ele contou, moderado, porque ele deve ter pego o meu histórico do meu celular, bateu com o batimento cardíaco, imagino eu, né? Com a média, e ele entrou bom. Isso aqui, ele chegou num VO2 assim... Ele deve pegar o ritmo e frequência cardíaca. Por que os gadgets eles chegam muito perto? Porque eles têm muitos dados. Exato. Sim. E o banco de dados dele é enorme. Quantas pessoas têm hoje em dia nadando com o Apple Watch no Meu mundo Deus do céu. E vai para um banco de dados? Cara, é muita informação. Sim, claro. É uma IA então, assim, tu coloca, isso, né? Nadei numa piscina de 50 metros, eu fiz intervalos em tanto claro. tempo. É muitos dados. Cara, isso é muito... Tu tem mais pergunta aí? Cara, a gente pode ficar horas falando, né? Porque eu adoro treinamento, mas eu tenho dúvida, assim, porque a gente está na frente de um cara que, como eu falei, testa e aplica nele mesmo. Né? E dentro da tua vivência, doutor, desde pessoas que estão iniciando esse trabalho, eu já me deu um briefing por cima ali da resposta, mas eu quero entrar mais a fundo. E atletas, onde é que tu vê mais eficiência no modelo de treinamento? A gente já viu que as 5 zonas são as melhores para que a gente possa ter didática, mas qual o modelo de treinamento tu vê mais eficiência para aumentar esse VO2, levando em consideração também a aderência? Né? Porque, como tu falaste, às vezes a polarizada, essa que eu coloco estímulos mais fortes, ela aumenta mais, mas talvez seja a melhor para aquele que está começando, ela não vai ter tanta aderência. Então, onde é que tu colocaria? O que tu trabalharia com cada um? Pessoas que estão iniciando, praticantes, atletas, o que tu faria com cada um deles? Bom, então assim, vamos começar pelo iniciante. O iniciante, qualquer exercício que tu for fazer, seja o exercício aeróbico, seja o exercício resistido, ele primeiro precisa se familiarizar com o esforço. Então, assim, para um iniciante de corrida, principalmente, isso eu atendo no consultório direto. Imagino. Assim, eu vou correr, minha frequência cardíaca estoura, 190. Então, assim, para quem não está acostumado com o hábito de correr, provavelmente ele vai ter que fazer um intervalo. Talvez tenha que caminhar, ganhar condicionamento, fazer intervalado entre corrida e caminhada. E, às vezes, tu vai ser ganhos pequenos. Vai correr 2 minutos e, muitas vezes, tu já está acessando zonas altas. Mas vamos lá. Então, iniciantes que não são tão iniciantes, que conseguem já manter uma corrida mais tempo... A gente consegue ter ganhos bons com treinos em intensidades leves a moderadas, reduz risco de lesão, e à medida que a pessoa vai tendo uma resistência muscular, tendínea, óssea, está mais adaptada àquele esforço, eu posso começar a colocar intervalados de alta intensidade no programa. Então, assim, talvez de algumas semanas, meses de exposição. Porque quando eu começo a colocar um intervalado de alta intensidade, numa corrida, um treino de pista, acessar essas velocidades maiores também melhora a economia de movimento. Então, assim, eu começo a ter ganhos mais palpáveis e começa a ser mais legal para quem está treinando. E talvez... É um exercício que é mais laboroso, é mais cansativo, mas, assim... traz um desafio também. Traz um desafio, mas a sensação de ter conseguido completar aquele exercício é muito boa. Assim, tu começa a ter, assim, se tu for para uma pista que tem um monte de gente correndo, tu tem uma sensação de pertencimento. Isso é bom. Então, assim, hoje em dia, no treinamento, a gente tem várias coisas que vão ser faladas, né? Se eu pegar a regra dos 80-20, que, na verdade, é um estudo que pegou, assim, o que os atletas de elite fazem. 80% do treino deles é em zonas baixas, abaixo do primeiro limiar ventilatório. E só 20% dos treinos deles são em zonas 4 e 5, que é o chamado treino polarizado. Então, assim, eu vou trabalhar zonas de limiar, zonas de VO2, por poucos períodos de tempo, e a maior parte do tempo eu trabalho em zonas mais baixas. Só que, claro, é difícil a gente querer jogar isso para todo mundo, porque
a gente não tem o tempo de treino que eles vão ter por semana. Eu não consigo dispor de Perfeito. 15 horas, 20 horas, 30 horas de treino por semana, porque eu tenho trabalho, eu tenho família. Então, talvez para o amador que quer performance, às vezes a gente tem que... Essa relação não pode ser tão restrita e talvez a gente vá trabalhar em zonas mais altas, zona 3, zona 4. Sim, para chegar também mais rápido, né? Para tu ter outras adaptações, né? Porque senão tu fica muito... a melhora em zonas baixas, tu precisa ter exposição a volume. Sim, daí teria que demorar muito tempo e o cara não tem, né, cara? Não vive para isso, né? O cara não vive, é. Mas então, acho que assim, tu precisa criar essa base aeróbica e depois tu começa, quando for possível, a exposição às zonas mais altas. Sensacional. Olha aqui, a gente tem alguns presentes aqui. O Rodrigo, tu nada no União, né? Sim. E aí vai que tem alguns atletas e tal, dá os teus tempos, assim, 100, quanto é que tu faz 100 metros? Tá. Eu nunca fiz 100 metros na vida. Sim, só faz 5 mil, 10 mil. Vai, mas qual é o tempo do Rodrigo assim, atleta? Eu posso dizer, tenho tempos de prova de Então, Ironman e meio Ironman. Tá, vamos prova lá. de piscina, infelizmente, eu não tenho nenhum para te dar. Uma prova de Ironman, acho que o meu melhor tempo de uma prova de Ironman, que é 3.800 metros no mar, é 51 minutos. 3.800, tá. No mar. Mar. É uma loucura. Daí, assim, posso falar tempos... Uma prova de Ironman, acho que o meu melhor tempo é 9 horas e 7 minutos. Meio Ironman eu tenho 4 horas e 7 minutos. Maratona, que eu corri maratona de Nova York ano passado, 2 horas e 46 minutos. 42 quilômetros. É muito bom, hein, tia? Mas o meu maior tempo são provas de triatlo, né? E uma maratona. Então faz tempo que eu não corro meia maratona, 10 km, 5 km. Cardiologia é hobby, então, né? Cardiologia é hobby, né? Antes fosse, mas cardiologia ainda é o meu maior. Eu conheço. Minhas contas. Eu sou muito amigo do cunhado, né? Do Fernando. E ele disse que o Rodrigo acorda 3, 4 da manhã para treinar, cara. Porque tem família, tem trabalho, vai treinar que horas? O período que ele mais ficou sentado na semana foi conosco. Foi aqui conosco. Sem dúvida. Tia, a gente tem a Baden, então tá te trazendo aqui um café, tá, Rodrigo, para te levar lá. Tá, um beijo para Elisa, tua esposa, meu. Obrigado. Além Conheço da xícara desde personalizada que chegou para ele. É verdade, ali, isso aí a gente vai levar para casa, tá? A Baden tá conosco aqui. Um beijo para a Baden, que confia neste podcast, que já está fazendo um sucesso gigante. Tem também Armazém Box 18. Um beijo lá pro Matheus e companhia também. Tem a Tica ali ao lado também. Eu tenho certeza que já foste lá, né? Afinal, um sucesso. Pulsion também, né? O que tem aqui, o Rafa? Só pra gente esmiuçar. Tem os dois suplementos, né? Aqui de presente para ele. Pulsion aqui. Um que é um colinérgico, mais para utilizar pré-treino, e o outro mais para relaxar, para baixar um pouquinho. Bom, um dos nossos parceiros é o Centro do Movimento, né? Que tu conhece muito bem, que é um dos responsáveis, né? O próprio Rodrigo é um dos responsáveis aí, também tem. Obrigado. A Infinity também está conosco, né? Soluções em TI, então caso tu queira alguma coisinha, fala com a gente vai fazer esse acesso muito rápido à Infinity. Eu não cansei. Eu consegui fazer um programa muito tranquilo. Falamos o tempo todo. Ficamos em zona 1, acredito. Ficamos em zona 1, né? Fizemos em zona 1. Poderíamos ter feito esse programa numa esteira. Quem sabe a próxima. Daria. Na próxima. Na próxima a gente faz uma esteira, um transporte, como tu falou, né? Ou até numa bicicleta ergométrica. Ou a gente pode te colocar para fazer um teste. Não, eu vou lá, eu vou falar com o Rodrigo, eu quero fazer, eu nunca fiz. Deixa eu dar uma melhorada aqui no meu joelho, aqui no menisco, que vou procurar o Rodrigo, tenho muita curiosidade de ver, porque eu acho que o próprio... Depois a gente vai postar dados do Duda Garbi e bater com o celular dele. Para ver se de fato até o aplicativo ele atingiu o mesmo. Mas eu vou te dizer, eu senti agora que eu fiz essa cirurgia, eu fiquei ali um mês, assim, sem fazer, sem nadar. Eu já senti agora, quando eu estou retornando aos treinos devagarinho, uma nadada e outra, eu já senti um déficit, sabe? Porque é óbvio, cara, que tá num ritmo. Faz um mês e tem uma queda, isso é normal. É meio normal, né? Mas ao passo que eu também devo retomar mais rápido, né? Sem dúvida. Que alguém que não tem essa frequência de treino, né? Sim, sem dúvida. Não só eu, todo mundo é assim. É normal. Tanto para massa muscular quanto para capacidade cardiovascular, a gente
tende a perder muito rápido também, né? O músculo, na verdade, é mais o volume. A gente consegue recuperar rápido em virtude... Enfim, o que as pessoas chamam de memória muscular, agora são os mionúcleos que se mantêm ali, mas esse é assunto para outro podcast. Tá, a gente conversa. E a capacidade cardiovascular, ela volta também tão rápido quanto, porque tua densidade mitocondrial e todo esse sistema que o Rodrigo bem falou aqui, ele está ali, só está um pouco inutilizado. Tá adormecido. Está adormecido. Exato. É isso, né? Mas a gente perde muito rápido. Perde, Fica uma muito semana, rápido, 10 dias né? parado, parece que tu Muito volta um rápido. sedentário. Se tu compara com o que tu fazia É anteriormente. impressionante. Não, e aí o cara como eu, como nós que gostamos de treinar, eu sou muito mental, né? Cara, eu já começo a achar que tá tudo errado, que a minha vida tá uma merda. Calma, né? Calma. Acho que isso também pode ser um assunto para outra vez, né? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Não, Quanto o psicológico mexe quando o cara tá... E vamos trazer profissionais para isso aqui também, né? Então tá. Rodrigão, muito obrigado, cara. Parabéns pelo trabalho. Cara, dá para ir atrás do doutor para fazer os testes, né? Então, quem quiser entrar em contato contigo, com o teu consultório, tu faz esses testes para pessoas comuns ou atletas amadores, né? Atletas amadores, cardiopatas, qualquer pessoa que quiser entender melhor a sua fisiologia. A marcação dos testes é direto no centro do movimento. Ah, legal. Então, contato direto do centro do movimento. Ali no Instagram, vocês vão encontrar o WhatsApp para marcar as consultas, o telefone. Também atendo no meu consultório particular aqui no Centro Clínico da PUC. E deixa também tua rede social, para quem quiser mais uma aula sobre e quiser entender um pouco mais sobre o assunto, fica à vontade para deixar teu contato aí, tua rede Fala aí, social. porque já passou embaixo, mas fala aí. O Instagram, @rbodanese. rbodanese. Maravilha. Uma barbada. Gostou? Cara, eu adorei, eu sinceramente adoro o assunto e eu acho que o mais importante aqui que o Rodrigo trouxe como informação é que a gente não bateu na tecla da importância disso para a estratificação de risco, e sim o quanto é importante para que a gente melhore a saúde e viva melhor, né? Então, assim, às vezes a gente relaciona muito os testes que o Rodrigo faz com o medo das pessoas morrerem do coração, que é muito importante. Mas o nosso foco aqui é trazer saúde para as pessoas. Então, mostrar que tudo que ele faz também é para aproximar as pessoas, para melhorar a funcionalidade, para viver mais, para estar mais próximo das famílias. Se a gente conseguiu captar 1, 2 pessoas com essa informação, fez todo sentido o nosso papo de hoje. Maravilha, gostou? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E o Rafa agora vai dar os insights deste episódio e a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau! Uma aula sobre VO2 máximo. Conversamos com o Dr. Rodrigo Bodanese e ele nos mostrou aqui a importância do VO2 máximo não só para quem é atleta, mas também para a longevidade. Então faz o seguinte, pega a nossa aula inteira, faz um aeróbico lá na esteira e para fazer um HIIT, trabalho curto, vem comigo nesse mapa mental aqui. Iniciamos falando o seguinte, que a gente precisa de 30 a 40 dias para conseguir não sobreviver mais sem comida, de 7 a 10 dias sem dormir, mas o oxigênio é muito mais importante. Então a gente não consegue ficar de 3 a 5 minutos sem o oxigênio. E aí veio o assunto do VO2 máximo, porque o que significa o VO2 máximo? Ele é a nossa capacidade de captar, de transportar no corpo e de metabolizar o oxigênio, ou seja, transformar ele em energia. E a gente entendeu também que parcialmente desse VO2 máximo ele é modulado pela nossa genética, mas ele pode ser aumentado em até 30% com treinamento. E aí que vem a importância dele. E conforme ele vai diminuindo na nossa vida, nós vamos perdendo a autonomia. Ele mostrou que pessoas com VO2 abaixo de 20, quando homens, eles perdem a autonomia e mulheres abaixo de 18. E além de 50 anos, existe um númerozinho mágico ali para que a gente tente manter acima, que é 35 para homens e 30 para mulheres. Então, na verdade, pensando em tudo isso, pessoas que têm o VO2 mais alto, elas tendem não só a viver mais, mas também com melhor funcionalidade. E aí eu perguntei para o Rodrigo o que acontece ao longo do tempo se a gente não treina esse VO2 máximo. E ele mostrou que depois dos 30 anos a gente tem uma queda abrupta desse valor no nosso organismo, mas que com treinamento a gente consegue suprimir essa queda pela metade. Ou seja, 50% daquela supressão, daquela diminuição do VO2, a gente consegue mitigar com treinamento. Olha que interessante, olha que importante a gente fazer isso. E aí perguntei para ele como é que a gente pode avaliar isso, porque tem os gadgets aqui, né, que a gente fica olhando e eles dão resultados para a gente de VO2. Ele falou que é muito útil, óbvio, mas que sempre é importante avaliar de forma mais científica, mais clínica, com o ergospirômetro. Ali eu vou ter valores mais precisos, onde eu vou descobrir exatamente os limiares de treinamento.
Então, nessas avaliações, a gente percebe que nós temos limiares de treinamento em zona 1, zona 2 e zona 3. E esses limiares vão nos conduzir como nós podemos melhorar esse VO2 máximo. Mas os treinadores, por questão didática e muito mais simples de orientar os seus alunos, dividiram essas zonas, na verdade, em 5. Então, a gente tem a zona 1, que é a recuperação ativa, a zona 2, que é aeróbica, a zona 3, que é mais ou menos um limite da tua capacidade entre aeróbica e não aeróbica, a zona 4, que é próxima do VO2 máximo, e a zona 5, que são os trabalhos de potência. E fica muito mais fácil ensinar as pessoas a trabalhar no melhorar o seu VO2 com essas 5 zonas, além das 3 zonas simples que são estimuladas quando a gente faz o teste de ergospirometria. E aí perguntei para ele sobre qual é a melhor zona para treinamento. Existem todas, elas trabalhando em várias zonas a gente tem melhoras, mas a zona 3 ela te entrega vários resultados interessantes, como não só a queima de gordura, como menos tempo para melhorar o VO2 máximo, também ativa as fibras rápidas, que são muito importantes no envelhecimento, a gente está trabalhando elas, melhora nossas mitocôndrias, que são nossas usinas de energia, e também aumenta a nossa potência muscular. E por curiosidade, perguntei para ele, nessas populações como atletas ou pessoas sedentárias, qual o valor do VO2 máximo? E ele me falou que maratonistas de elite, 75 e 85 é o número do VO2 deles. Atletas de futebol, entre 55 e 65. Já pessoas sedentárias, olha como cai bastante, de 30 a 40. Então a gente sabe que precisamos melhorar isso. E como melhorar? Tem um estudo bastante atual, aqui de 2025, que diz que existem vários modelos de treinamento e que a gente pode melhorar através dessas metodologias. Então ele avaliou mais de 300 atletas, amadores e profissionais, e trouxe para a gente dentro dessas metodologias, que é a polarizada. O que é a polarizada? Grande volume em baixa intensidade, nada, muito pouco na zona 2 e mais ou menos 15 a 20% na zona 3. Então, polos de treinamento é um tipo de treinamento, outro é o piramidal, onde a gente faz uma base na zona 1, um pouquinho menos na zona 2 e muito menos na zona 3, é uma pirâmide. O número 3 é o limiar, que é um treinamento mais no limiar anaeróbio, mais para aquelas distâncias entre 10 km e meia maratona. O de baixa intensidade, que foca 100% na zona 1, e de alta intensidade, que são aqueles famosos HIITs, treinos curtos de alta intensidade para que a gente tenha melhora da nossa capacidade cardiovascular e o VO2 máximo. E olha aqui que o estudo trouxe para a gente que interessante. Quando nós trabalhamos com atletas competitivos, as melhores respostas, os melhores incrementos de VO2 máximo são dados nos treinos polarizados. Quando nós trabalhamos com atletas amadores ou recreativo ou na academia, o modelo piramidal ele é mais efetivo porque ele tem mais adesão, mais tempo na zona 1, médio na zona 2 e um pouquinho menos na zona 3. Mas lembra que isso não é uma regra. Existem outras circunstâncias e outras exceções. Eu trouxe para ti aqui. Exemplo, no início de temporada ou numa fase base, tu pode trabalhar um modelo baixíssima intensidade, 100% na zona 1 ou piramidal. Quando é preparação para a prova de 5 a 10 quilômetros, o modelo limiar com toques polarizados é bastante interessante também. Blocos curtos de alta intensidade, próxima à competição, principalmente para atletas de alto rendimento, o modelo raio, o modelo de picos, de HIIT, ele é mais interessante. E por fim, aqueles atletas que têm histórico de lesão, a gente pode trabalhar no modelo piramidal porque ele nos traz mais controle das cargas de treinamento. Olha que interessante, uma excelente aula do Rodrigo Bodanese, onde eu fiz esse mapa mental para te fazer o teu HIIT e a gente aprendeu um pouquinho mais da importância do VO2 máximo, que não é só para atleta. Agora, a partir de hoje, tu sabe que também é para a tua longevidade. Até a próxima aula em Uma Aula Sobre.